Olá pessoal, meu nome é Alberto Marinho, sou professor de informática do IFRN Campus Canguaretama. Estou responsável pela disciplina de Desenvolvimento Web Back-end e hoje estamos com mais uma videoaula. Essa videoaula, a partir dessa videoaula, né, nós estaremos tratando como fazer o login e autenticação no site. Nós aprendemos como fazer o registro do usuário, né, utilizando algumas bibliotecas do Django. E hoje a gente vai aprender a fazer o login. Então, para isso, o que que a gente vai fazer? Então, vamos aqui ao projeto. Estamos aqui no projeto. Estamos aqui no projeto. A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o master, certo? Então, a gente vai criar uma página aqui em templates, certo? Page templates. A gente vai criar aqui uma página de login, tá? Então, agora o usuário ele não vai acessar direto quando ele clicar lá, ele não vai para registro, ele vai para login. E da página de login, se o usuário não estiver cadastrado, aí ele vai para a página de, de registro de usuário, certo? Então a primeira coisa é que a gente vai colocar aqui usuários login. Ok, vai dar um erro aqui porque ele não vai encontrar, talvez. Não deu erro ainda, mas iria dar. A outra coisa é que a gente vai para URLs e vamos fazer um esquema parecido com a página de registro de usuários, certo? Então vou copiar e colar isso aqui. Copiar, colar aqui. Então agora nós aqui está em register, né? Register, create, tá? Mas aqui não vai ser mais register, aqui vai ser login. Vou colocar aqui access, que vai ser login. Opa, canto errado. Login. Então a gente vai fazer. Tá, isso aqui não tem access não. Só login. Então a gente vai fazer um esquema parecido com o que a gente fez com o registro, tá? Então a gente vai criar aqui uma página. Aqui faltou a vírgula. Vamos criar aqui uma página de registro e uma registro create, certo? Então a gente vai ter uma de login para fazer o login, para ter o formulário de login, certo? E outra que vai ser login access, que é essa página que vai verificar o acesso e fazer as devidas correções que forem necessárias. Além disso, a gente vai ter também uma página de logout, certo? Eu login logout. Ok, aqui vai ter o nome logout. Ok, então vamos primeiro aqui para login. Para essa página de login, nós vamos criar aqui uma view chamada login view. Para essa aqui de login access. E essa de logout, a gente vê depois. Então, agora vamos para os views. Vamos criar logo esses views. Login view. Ops. Coloquei chave aqui, eu não deveria. Ok. Login access.
tanto qualquer, só para tirar o erro. Ok. O que a gente vai colocar nessa login view, né? Então, para trabalhar com essa login view, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em Forms e nós vamos criar um formulário, certo? Um novo formulário. A gente vai chamar esse formulário de Access Form. Ele vai receber como parâmetro forms.form. Por que não colocar esse model form? Porque eu não preciso de tantas coisas para configurar isso aqui e porque eu quero ter uma maior liberdade de configurar meu formulário. Tá? Então, eu vou usar esse forms.form. E nesse forms.form, eu vou ter dois campos. Um username, que vai ser do tipo forms, field. Vou declarar aqui um label dele. Esse label vai ser digite seu username. E eu vou ter um password. Que vai também ser um form.sharefield. Esse é um sharefield. Vai ter um label. Que tem formas duas vezes aqui, por isso que ele estava reclamando. O label será digite seu password. E a gente vai colocar aqui também um widget. Forms.password input. Ok. Então agora a gente já pode criar o nosso login view, certo? Então vamos criar nosso login view. Tá. Antes disso, deixa eu voltar aqui no view e para aparecer alguma coisa, né? Eu vou renderizar aqui. Render request. Tem que botar o request aqui também. Request e o nome da página que eu estou acessando. No caso, vai ser pages barra login view.html. Ok, só para a gente visualizar o que está aparecendo. Vamos agora aqui criar a página login view.html. Eu vou colar algumas coisas de register view que são parecidas, tá? Então, algumas coisas aqui de register view que eu vou colar cá para login. Extend main vai estender, load static também, block content. Vou copiar isso tudo para cá. Volto aqui em register view e vou copiar isso aqui também. End block, ok. Voltar para cá. Então, vou copiar mais algumas coisas daqui. Vou copiar isso daqui. Eu vou copiar essa primeira parte aqui. Pra cá. Ok. O que mais que eu vou copiar? Vou copiar o que mais? Tá, na verdade eu posso copiar quase tudo, tá? Então vou logo copiar
esse quase tudo desse div aqui até isso daqui e eu vou alterando as informações disso aqui que eu estou copiando. Ok, copiei quase tudo. Então vamos lá. Content CSS Forms, ok, div título, não vai ser mais registro de usuário. Aqui eu vou trabalhar com login. Login. Esse forms erro, deixa aqui. Posso deixar ele aqui. Mensagens. Também posso deixar aqui. Formulário div forms, ok. Certo. Agora, para onde eu vou enviar essa informação, né? Essa informação não vai mais para o create, ele vai ser encaminhado para o access. Então, aqui, ó, login, eu vou encaminhar para o access. Então, aqui não vai, o formulário não vai mais para usuários create, vai ser para access. Método vai ser post, CSRF, ok. Forms, posso deixar assim também. Esse form depois eu tenho que passar para cá. Field, ok. Help, se tiver help também tá ok. Posso deixar aqui. Não preciso utilizar aqui, mas não declarei nenhum help, mas deixei lá. Deixa aqui, né? Erros também. Ok, aqui ao invés de ser submit, vai ser logar. Ou login. Pode ser. Login. O que mais? Ok, tá dizendo que não definiu forms? Sim, porque eu não passei o forms para cá. Vou passar o forms. Então vou lá no meu view. Voltar lá no meu view. Vou agora fazer o seguinte, no login. Ok, então se quest.post, fazer o seguinte, vou fazer aqui form igual a quest post, ok, tá, deixa eu fazer assim diferente, form data, form vai ser igual a access, que a gente acabou de criar, tá, eu tenho que dar um import no access aqui, deixa eu ver, HTTP register form, sim, temos que dar um import aqui, access form, para lá, então, access form, passando para o parâmetro form data, ok, else form igual access form sem nenhum parâmetro, ok, além disso eu tenho que passar aqui form form, ok, deu um erro, deixa eu parar aqui a execução do meu servidor e iniciar de novo, ok, forms undefined, ok, ele está reclamando aqui do form de access, certo? Então vamos aqui em access, que está em forms, vamos ver se esse form aqui não está declarado, então é só declarar ele aqui, tá, era para ser forms, eu coloquei só
form, foi isso? Foi. Então, só botar um S aqui. Pronto, compilou. Vamos ver aqui como é que está. Clicar aqui em usuários. Pronto. Então agora está aparecendo minha telinha de login, certo? Digite o username, digite seu password. Então vou digitar alguma coisa aqui. Quando eu clicar em OK, essas informações aqui são enviadas para o nosso view. Cadê o view? Nosso view login access. Tá? Então o que é que vai ter em login access? Nós vamos fazer algumas coisas já aqui, né? Então, se not request.post, ou seja, se a requisição não for post, né? Eu vou lançar uma exceção, raise http 404. Ok. Faltou 2 pontos aqui. Ok. Caso contrário, eu vou colocar aqui post igual a request post form vai ser igual. Inicializar meu form passando post. Ok. Passando post. Vou verificar se o formulário é válido, certo? Se o formulário for válido, eu vou realizar algumas coisas aqui. Então, se form.isValid, da mesma forma como eu fiz aqui em cima, certo? Então, se isValid, aí eu vou fazer alguma coisa. Que coisa será essa? Então, eu vou pegar o login usuário e vou tentar autenticar esse login, esse usuário através do login e senha dele, certo? Então, vou colocar aqui usern igual a post. Vou pegar aqui username. Por quê? Porque eu defini aqui no meu form, né? Username e password. Username e passwd igual a post. Ops. Password. Ok. A partir daqui, eu vou criar aqui um user igual a... Aí eu vou usar os meus modelos, certo? O meu manager do meu modelo, então user.objects.filter. Vou passar como parâmetro, né, o username user n. Tá, ele está reclamando aqui que não tem o user. Ok, então vamos adicionar o user lá em cima. Então, from Django contrib.auth.models port user. Ok, agora ele não vai mais reclamar. Então, ok, ele vai tentar encontrar esse usuário. Se existe esse usuário, então nós vamos fazer a checagem do password. Então, vou criar aqui a variável check, p, isso é igual a check, password.
Esse check password eu tenho que fazer, eu tenho que importar uma biblioteca. Então, pass1 user 0 password. O que eu estou fazendo? Esse check password é um método, a função, né, que ele verifica se o que você está passando aqui, que o que for digitado, né, sem criptografia, é igual ao que está no Django criptografado. Então, para usar esse check password aqui, a gente tem que importar essa classe, essa função aí, from Django.trib ponto auth ponto hashes port check password. Okay. Então aqui eu verifico se o que for digitado, ok, pass1, swd, se o que for digitado ele pode ser checado, né? Ele é igual ao que está criptografado, né? Então essa função serve para isso. Então, caso seja verdadeiro, existe um outro método chamado Authenticate que faz a autenticação do usuário na página, tá? Então, toda a questão de criação, de sessão, de verificação entre as páginas para o usuário é feito já com esse método. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma variável chamada authenticated user igual authenticate ok. Tem que dar um import também nessa função. Então, authenticate username igual a user e o password igual a passwd, certo? Então, vou dar um import aqui nesse authenticate. Para usar esse authenticate, eu tenho que... Deixa eu ver aqui se eu tenho... Ainda não. Então, from Django trib ponto auth port authenticate. Pronto. Eu ainda vou ter que visitar aqui para colocar outras funções. Mas vamos voltar para cá. Então, authenticate user. Então, é criada uma sessão, né, para o usuário utilizando esse authenticate. E eu fico meio que despreocupado quanto à questão de sessões e de acesso, etc. Pronto, depois do authenticate, né, ou seja, deu certo. Então, redirect. Então, eu vou redirecionar meu usuário. Então, eu vou redirecionar meu usuário para o dashboard. Então, para uma área de usuário, tá? Então, para isso, eu vou criar aqui logo na URLs, aqui embaixo, criar, tá uma vírgula aqui, ok, eu vou criar uma área de usuário, certo? Que por enquanto só vai ter área de usuário, só para a gente saber que deu certo, tá? Então, esse dashboard aqui, eu vou colocar área usuário. O view para essa área de usuário vai ser área usuário view e o name dele vai ser área usuário.
Vamos criar logo essa visão aqui, área usuário. Ok. Def, área usuário, view, vai receber um request, vai dar um return, render, vai criar uma página que é área usuário, certo? Request, vírgula, pages, área usuário, view.html. Ok, vou criar aqui uma área usuário view.html. Vou dar alguns imports aqui de login mesmo, certo? Isso aqui eu posso importar. Até isso aqui eu posso importar. Vai até o título, né? Eu vou importar até o título. Só para ficar aqui a área de usuário. E aqui embaixo eu vou pegar isso aqui. End block. Não, vou pegar mais o que end block, né? Eu tenho que pegar um ou dois divs. Deixa eu ver aqui. Um, dois divs. Pronto, dois divs. Então, vou pegar isso aqui. Deixa eu botar mais para cá. Okay. Pronto, aqui não vai ser mais login, aqui vai ser área usuário. Ok. Então, vamos voltar aqui para o nosso view. Então, se der tudo certo, o que que eu vou fazer, né? Eu vou encaminhar meu usuário, redirecionar meu usuário para usuário, área, usuário. Ok? Assim que eu coloquei, né? Foi. Então, área, usuário. Então, vamos agora começar a trabalhar com os erros, né? Que é se tudo der certo. Então, ok, pronto. Se o usuário existir, né? Se o usuário não existir, ou seja, a autenticação não foi possível de ser realizada, né? Então, else, eu posso criar uma mensagem, mensagens.erro. Nessa mensagem.erro, eu vou passar um request. Login, senha, não confere. Login e senha não conferem. Ok. Se o formulário não for válido, deixa eu vir para cá. Deixa eu baixar mais isso aqui. Então, se o formulário não for válido, else, vou colocar aqui mensagens.erro, passando com parâmetro request, dados do formulário inválidos. O que mais que eu posso fazer aqui? Se user... tá. Tá, faltou o seguinte, né? Eu coloquei o redirect aqui, mas isso aqui tá incorreto, né? Assim não. Porque é o seguinte, eu checo, né? Ah, eu tento fazer a autenticação. Eu checo se tá ok. Tento fazer a autenticação. Ok.
Então, se as senhas conferem, né? Se as senhas conferem, é isso mesmo. Se as senhas conferem, certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma mensagem, né? Mensagem.success request usuário logado com sucesso. Ok. Eu vou fazer o login dele, né? Esse Authenticate aqui, ele só autentica, mas ele não faz o controle de login, né? Ele só é como se ele criasse o usuário, mas ele não cria o login e as permissões. Então, para fazer isso, eu tenho que usar aqui, além de Authenticate, login. Então, aqui eu vou login request, passando um request e usuário autenticado. Então, isso aqui. Ok, tá. Então, nesse caso, aqui eu vou fazer o redirect para a área do usuário. Ok. Caso contrário, login e senha não conferem. Deixa eu ver o que apareceu aqui. Tá, até agora não teve erros. Ok, sem erros. Ok, ok. Deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa. Por enquanto parece que não. Então vamos testar. Vou colocar aqui qualquer coisa, só para dar um erro mesmo. Ok, devido usuários viu login access didn't return HTTP object detected on instead. Ok, deixa eu ver o que aconteceu. Ah, tá, faltou o return aqui, né? Eu esqueci do return. Esse retorno ele vai, se ele não entrar nesse return para a área do usuário, ter um erro, né? Então, redirect para usuários. Ok, isso aqui não apareceu o erro. Pronto, pessoal, achei o erro aqui, um erro bobo. Aqui era para ser error, estava só erro aqui na linha 74, como ele mesmo afirmou, tá? O Django afirmou. Deixa eu ver agora.